Primeiro, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sei que está no finalzinho, mas como minha irmã costuma falar, a minha voz fica acordando ela o tempo todo. Eu acho que vamos ver se esse efeito se repete para vocês, né? Eu sou sócio da PwC, sou sócio, na verdade, de consultoria tributária, especificamente na indústria de financial services. Atuo como sponsor do nosso pilar de raça, no nosso departamento de diversidade. A gente tem aí um grupo de diversidade. E sou líder de RH da parte de techs na PwC. Bom, de novo, obrigado pelo convite. Vai ser muito bom estar aqui com vocês. O primeiro sentimento que me vem aqui é o sentimento de pertencimento. E é um sentimento que eu não estou tendo à toa. Por razões óbvias eu tenho esse sentimento. A PwC ela tem feito, eu vou falar um pouquinho da PwC. Eu trouxe comigo minha sócia, especialista na parte de asseguração, que vai falar um pouco para vocês a diferença entre asseguração, a diferença entre certificação e como se dá esse processo. Muita coisa tem sido discutida em relação a isso, gente. Não só aqui no Brasil, mas fora do Brasil também. Quando a gente está falando, por exemplo, de questão ESG, o que se discute em âmbito internacional é principalmente métricas, indicadores de materialidade e por aí vai. A gente tem aqui, a gente criou isso aqui e certamente isso vai servir para que os órgãos reguladores internacionais se utilizem para pensar em que eles podem propor em relação a isso. Muito se fala que o nosso S de ESG, na verdade, não é S, né? É D. Mas é isso que a gente tem que endereçar agora. A gente tem questões de diversidade aí que vão até além da questão racial, mas essa questão racial ela é urgente, ela é importante e é urgente aqui. Bom, a PwC tem feito bastante em relação a isso. A gente tem o que a gente chama de comunidades de prática e um grupo de diversidade. Tudo isso com bastante respaldo do nosso CEO, que é o Marco Castro. O nosso líder de diversidade é o Leandro Camilo, que se vocês não conhecem, provavelmente vão conhecer em um outro evento. A gente tem 5 comunidades de prática: gênero, LGBT, geração, gênero LGBT, geração, pessoas com deficiência e raça e etnia. Eu sou líder de raça e etnia. Na PwC nós temos 200 sócios. 200 sócios, eu sou o único sócio preto da PwC. A gente está preocupado com isso e a gente está fazendo o possível para que a gente tenha mais. Tem outros sócios que se autodeclaram pardos e a nossa liderança, na verdade, a nossa liderança não. A nossa composição de sócios, a gente tem pouco menos que 4% de sócios negros. Acho que é 3,5%, 3,4%. Bom, o que a gente tem feito aí em relação à raça? A gente tem feito esforços para mudar as estatísticas que a gente tem. Não só a estatística dentro da PwC, mas estatísticas que vocês já conhecem, né? Ponto 4 todo mundo já sabe que se refere a ponto 4, né? Ponto 4% é o percentual de mulheres na liderança das empresas, se a gente considerar as 500 maiores empresas. 4,7%, a liderança de pessoas negras. 50,3%, o percentual de jovens negros matriculados em universidades públicas. Eu falei sobre esse dado um tempo atrás para uns alunos de Illinois. Eles estavam aqui. Lá eu fiz uma referência, mas aqui eu vou fazer de um jeito diferente. As universidades públicas é o que a gente considera como sendo as melhores.
Não estou falando que... Eu não estou afirmando aqui que os nossos profissionais têm que vigilar, mas não dá para a gente falar que a gente não tem estudante suficiente para contratar como profissionais negros, já que 50,3% desses profissionais, desses alunos matriculados em escolas públicas, são negros. Quando a gente volta, no ano de 2000, quando eu entrei na faculdade pública, era só eu de negro no curso de contabilidade. Era só eu de negro no curso de direito. Hoje, quando eu falo na FEA-USP, que é a faculdade que eu fiz, eu costumo dizer que a USP é considerada pela USP a elite intelectual desse país. Eu não falei essa frase à toa. E como ninguém se perguntou que havia algo errado naquele tempo, naquele momento. Bom, mas aí a gente continua. Na PwC, a gente tem aí de sócios 3,4%. A gente tem aí, em relação a cargos, coordenação, gerência, supervisão, pouco menos de 16%, 15,6%. Quando a gente considera a PwC como um todo, a gente já ultrapassou a marca de 1.000 profissionais negros. E essa marca é bastante comemorada. E não é comemorada só por mim, para minha alegria. É comemorada por mim e pelos meus sócios. A gente tem 26,4% de profissionais negros na PwC Brasil. Edu, mas e aí, onde eles estão? Bom, infelizmente, uma boa parte ainda está na base. Mas a gente começou com esse nível de contratação há muito tempo já. Em 2018, os novos entrantes, considerando os novos entrantes, nós tínhamos 8% de negros. 2019, 20%, em 20, 30%, em 21, 40%, e esse ano a nossa meta é bater 55% de profissionais novos entrantes negros. A gente fala trainees, mas na verdade é uma nomenclatura interna. Mas novos entrantes são os jovens que entram sem experiência para trabalhar conosco. 55%. A nossa meta é ter 40% em pouquíssimo tempo de profissionais negros e a gente vai chegar lá. Eu costumo falar para os meus concorrentes que eu quero que eles deem mais trabalho, porque isso daqui... que eles nos deem mais trabalho, porque isso daqui é um esforço em conjunto. A gente não está mudando a realidade da PwC. A gente quer mudar a realidade de todo o mercado. E por meio aqui das empresas, das instituições, das organizações que a gente tem já. E na PwC, o que a gente faz, então, além de recrutar aí, ter metas de recrutamento? A gente também trabalha pertencimento. Então, a gente coloca uma vez por mês, antes era uma vez por mês, agora diminuiu, porque a gente tem outros tipos de evento, profissionais negros convivendo com outros profissionais negros. Então, tem o que a gente chama de Black Talks. Esse Black Talks acaba agregando esses profissionais. Isso é muito bom, porque gera o que eu senti aqui, o primeiro sentimento que eu senti quando eu falei para vocês. Pertencimento. Porque eu quero que esses profissionais continuem com a gente. Porque, afinal de contas, eu preciso de 6 anos, de 5 a 6 anos para formar um gerente da PwC. Se eu comecei a aumentar o nível de contratação em 2018, 2019... Em 2023, 2024, eu vou ter que ter um número bom de gerentes. Edu, mas como vocês garantem isso? A gente também tem metas internas de promoção. E a gente trabalha isso de uma maneira bastante diferenciada. A gente tem, por exemplo, o que a gente chama, que é o nosso orgulho, está na hora de vir outros, e virão,
o que a gente chama de Black as Manager. É um programa de aceleração da firma para profissionais negros. A gente tem aí um programa sustentado por 3 pilares: mentoria, hard skills e soft skills e inglês. Esse programa, quando a gente pensa, por exemplo, em inglês é uma barreira de entrada em diversas empresas. A gente não vai resolver o problema do inglês num programa que dura 6, 7, 8 meses. Mas a gente vai colocar um tijolo a mais nessa parede. A mentoria vai fazer com que eles tenham o diferencial competitivo que tem o profissional branco, que é o quê? Que é ter alguém, ou ter uma quantidade maior de profissionais que já estão no mundo corporativo para que eles os auxiliem. Além disso, a gente tem ali aulas que a gente desenvolve um pouco mais gestão de tempo, desenvolve um pouco mais questão de programação, desenvolve mais habilidades de negociação, por aí vai. A principal vantagem, o principal resultado desse programa é que as empresas de auditoria, as Big Four, e aqui eu não estou falando só da Price, elas funcionam como incubadora de profissionais de finanças. Ou seja, a gente não só faz o letramento racial interno, como a gente prepara profissionais. Se ele continuar com a gente, excelente. Mas se ele sair e for trabalhar algum cliente, ele vai exportar essa nossa cultura. E isso é muito bom. Além disso, a gente traz, para falar com esses nossos profissionais, executivos, professores, pesquisadores, para que não só os nossos profissionais negros fiquem letrados na pauta racial, mas também os nossos profissionais brancos. E aí, a gente vai para um outro nível. A gente vai para um nível que diversidade, principalmente a diversidade racial, começa a permear as outras atividades da empresa. Inovação, discussão tributária, discussão técnica contábil, e por aí vai. Até chegar um dia que a gente não precise mais ficar tocando exatamente no ponto de diversidade, mas que isso passe a ser da nossa cultura. Eu acho que a PwC evoluiu bastante nesse sentido, muito mesmo nesse sentido. E hoje em dia, a gente pode falar que a gente tem uma empresa que nitidamente se preocupa com diversidade. E aqui há diversas evidências em relação a isso. Eu acho que essa preocupação, hoje, a empresa tem, não porque simplesmente, eu estou falando da PwC, não simplesmente porque isso vai ser melhor para a inovação, isso vai ser melhor para isso vai ser melhor para aquilo. Simplesmente ela faz porque esse é o certo. Isso é muito bom ver uma empresa que tem como missão gerar confiança e resolver problemas complexos, tem em mente que diversidade é combustível para tudo isso. Diversidade é combustível para que a empresa gere confiança, diversidade é combustível para que a empresa resolva problemas complexos, tendo por base a inovação. Bom, onde a gente entra, então, em todo esse processo, né? Eu trouxe uma especialista que já está vindo aí para falar um pouquinho de asseguração e certificação. A gente muito escuta falar sobre certificação. E uma empresa de auditoria, ela tem uma regulação bastante específica.
e ela não pode fazer certificação. A certificação ela é tida como um processo amplo e mais subjetivo pelas empresas de auditoria. Mas tem como resolver isso. Mas a intenção é que a gente ajude vocês, ajude todo esse ecossistema a fazer com que isso aconteça. O nosso objetivo não é competir. O nosso objetivo aqui é trabalhar em conjunto. A dinâmica, eu não estava no almoço, mas a dinâmica que foi descrita aqui para o almoço, ela é uma dinâmica que a gente tem que colocar um pouco mais em prática. É um servindo ao outro. Mas o bom, gente, é que a gente está provocando os órgãos reguladores para que uma empresa de auditoria possa fazer esse trabalho. Mas, principalmente, para que o órgão regulador determine critérios objetivos para que esse trabalho seja feito. Esse é o mais importante. Porque esses critérios, eles vão servir para uma empresa de auditoria ou para uma empresa de consultoria em diversidade fazer a certificação. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Não, beleza. Então, eu vou seguir. A gente atuou em conjunto com os demais players para a confecção do índice. A gente sabe exatamente o propósito que tem esse índice. A gente sabe que esse índice é um marco na nossa sociedade. Isso pode mudar a realidade que a gente está vivendo. Mas, para tanto, a gente tem que trabalhar os detalhes. De vez em quando vai ter ajuste que a gente vai fazer pelo caminho, como esse de ir lá conversar com o IBRACON. E de vez em quando não vai ter ajuste nenhum que a gente vai precisar fazer. Mas o bom é que as coisas estão evoluindo. E eu gostaria que vocês contassem com uma empresa como a PwC, que contassem com o Edu da PwC, para ajudar nesse processo. E a gente, de fato, vai fazer aquilo que é necessário. A ajuda que a gente está falando, que eu me referi ao final da fala, foi o seguinte. Isso a gente já está fazendo. O órgão regulador dos auditores, o órgão regulador que é responsável ali pela palavra certificação e asseguração, ele precisa ser provocado. E essa provocação já foi feita. Eu não sei a que tempo isso vem, isso talvez demore um pouco, mas ele já sabe que tem que se pronunciar em relação aos critérios objetivos para que seja feito o processo de asseguração. A diferença principal, quando a gente está tratando de asseguração e certificação, são os critérios. Quando os critérios são definidos, quando os critérios são objetivos, quando os critérios são diretos, fica possível a asseguração. A certificação é um processo mais amplo, a certificação é um processo mais subjetivo. Então fica mais difícil para a gente trabalhar com base nesse processo. Mas as coisas estão se resolvendo. A pergunta foi, qual é o órgão regulador ao qual eu estou me referindo? O órgão regulador ao qual eu estou me referindo é o IBRACON. Esse é o órgão regulador das empresas de auditoria. Mas o que eu estou falando aqui é que é o seguinte, esse órgão regulador da empresa de auditoria, ele vai trazer critérios. Esses critérios não vão ser só úteis para as empresas de auditoria. Eles vão ser úteis para o público em geral. Com base nesses critérios, o processo de asseguração pode ser feito. Bom, mais alguma pergunta? No online não e no público. Vamos lá? Mais alguma pergunta até agora? Pode, lógico. Não tem problema, vamos lá. Tá, eu repito aqui para que todos escutem. Bom, boa pergunta. Eu vou resumir aqui. Se eu não abordar no meu resumo os itens que você levantou, por favor,
você me fala, tá bom? Vamos lá. O letramento, eu vou por partes. O letramento só resolve? Não, o letramento não resolve. Letramento é conhecimento. Conhecimento gera conscientização. E o sufixo ação, ele não vem aí à toa. Não adianta nada só a consciência se a gente não tem ação. Eu falei em um determinado fórum que quando a gente está tratando dessa pauta, a gente tem que imaginar aquela esteira que tem nos aeroportos. Conectam a gente de um ponto ao outro sem que a gente faça nada. Se ficar no automático, ela vai. Tem gente que corre ali, tem gente que anda, tem gente que fica parada. O que a gente tem que ser, o que essas empresas têm que ser, é aquela criança que desponta lá do fim e vem em sentido contrário, incomodando. Incomoda aqui, ali, esbarra em um e outro e vem em sentido contrário. Então, de fato, o letramento é útil, o letramento é importante, principalmente da liderança. Principalmente da liderança. Para que a gente consiga ter respaldo dos nossos líderes para as ações que a gente vai ter que fazer. Então, essa parte do letramento está ok. Vamos lá, a sua outra provocação foi no sentido de, olha, como a gente consegue acelerar isso agora que a gente está pensando com as regras econômicas que são dadas para este momento, agora que a gente está pensando nesse sentido, como a gente consegue acelerar? Bom, gente, eu costumo falar que desastre de avião ele não acontece por uma causa só. É uma concatenação de causas. Então, a gente tem que ter uma concatenação de soluções. A solução, ela vem trabalhando com as regras de mercado. E o que é trabalhar com as regras de mercado? Isso tem que ser interessante para o mercado. Isso tem que ser interessante para o mercado. Isso é interessante para o mercado quando a gente, por exemplo, propõe um índice e esse índice tende a ser divulgado. Vai ser divulgado. E aí você vai saber exatamente, olha, mas essa empresa aqui investe mais, essa empresa investe menos, por aí vai. Agora, isso é trabalhar nas regras de mercado. A regra de mercado ali tem um componente grande de competição. Muito embora o que a gente queira aqui é que todas as empresas façam a sua parte, mas tem todo o movimento do mercado consumidor também em relação a essas empresas. Será que é o caso a gente chamar uma consultoria para que certifique ou assegure as nossas empresas, uma consultoria que não tenha composição étnica adequada? Será que é o caso? Será que a gente não deveria pensar? Será que é o caso a gente contratar um fornecedor de serviços que, de fato, não tenha como diversidade uma preocupação? Que não pense na composição que tem o país dele ou no letramento que vai ter o empregado dele para prestar esse tipo de serviço? Será que é o caso a gente continuar consumindo de empresas cuja propaganda não estão aderentes à nossa estratégia? E por aí vai. Eu estou utilizando as palavras de maneira bem adequada aqui. Eu não sei se eu respondi o seu questionamento, mas tem um outro ponto. Tem um outro ponto aí que você trouxe. E essas consultorias? Eu não vou falar das consultorias em diversidade, eu vou falar da consultoria PwC. A gente tem em mente que para a gente resolver um problema, para a gente inovar, a gente precisa de tensão. Tensão é gerada simplesmente quando a gente traz pessoas diferentes e a gente congrega para discutir sobre diferentes pontos de vista o problema que a gente tem. Ali a gente gera tensão. Quando a gente gera tensão, a gente traz inovação, a gente traz uma solução nova. Então, gente, a diversidade não faz parte do nosso momento histórico à toa. Não é um momento histórico que precisa da diversidade apenas.
Aliás, não é a diversidade que precisa do momento histórico. É o momento histórico que precisa da diversidade. O ser humano está enxergando que a existência dele está relacionada à existência do outro. E que a gente precisa de pontos de vista diversos pontos de vista, para que a gente consiga evoluir como sociedade. A gente precisa incluir para que a gente consiga evoluir como sociedade. E o outro ponto que você colocou é em relação à inclusão. A gente diversifica, mas a gente está incluindo. Isso é diferente, né? Não vou utilizar jargão nenhum aqui, porque todos vocês entendem bastante desse assunto. Mas incluir não é algo tão simples assim. Incluir, ele precisa de uma decisão diária da liderança. Porque só com uma decisão diária da liderança, só com um compromisso diário da liderança, é que a gente vai conseguir fazer o processo de inclusão. A pergunta foi, como a gente pode exportar o que a gente está fazendo na PwC para as outras empresas e principalmente para as empresas do Nordeste? Essa mudança de conscientização que a gente está fazendo. A primeira pessoa que tem que estar letrada é o CEO. E eu não tenho dúvida nenhuma sobre o compromisso genuíno do nosso CEO com diversidade. E é por conta disso que as coisas passam a dar certo. Porque o líder determina a estratégia e os subordinados vão seguindo. A liderança da empresa tem que ser uma liderança comprometida com isso. Se a liderança da empresa for comprometida, a gente consegue sim fazer a diferença. Esse é o primeiro passo. Tem uma série de outros passos, mas se a gente não passar por esse, vai ficar muito difícil. E esse é o primeiro passo para que a gente consiga implementar adequadamente um censo na empresa com autodeclaração. Esse é o primeiro passo para que a gente consiga ter programa de aceleração. Esse é o primeiro passo para que um sócio da empresa consiga falar aqui e se sinta no ambiente seguro para falar do jeito que está falando. Esse é o primeiro passo para a mudança que a gente gostaria de ver. Suelen, obrigado. Obrigada. Oi, pessoal, boa tarde. Acho que eu sou a última a falar hoje, né? Legal. Obrigada aqui, primeiramente, a todos pela oportunidade, Gibson, pela oportunidade de estar aqui, né? Pelo convite. Eu espero trazer aqui algumas informações, talvez seja um pouco tecniquez, mas aqui acho legal o debate, tá? Fiquem à vontade de fazer pergunta, né? Para a gente debater um pouco aqui. Meu nome é Suelen Mestrinelli, eu sou sócia da PwC, eu sou da área de assurance e sou especialista em trabalho de asseguração na firma. Tá? Bom, eu estou com uma cola aqui, então não estou no celular, não estou no Instagram, não, tá, gente? Estou com uma colinha aqui no celular, porque eu queria trazer uma sequência aqui lógica de assunto para vocês, tá bom? Então, eu queria primeiro falar um pouco assim, né, o termo certificação, e a gente fala asseguração, qual que é a diferença de um e de outro, né? E por que a PwC não faz certificação? Primeiro, certificação, né? Nós somos auditores independentes, né? O auditor independente, né, ele precisa seguir, né, as normas profissionais e técnicas que regem a profissão. E a norma, né, que nos permite fazer um trabalho semelhante a essa natureza é uma norma de asseguração, tá? E por que a gente, eu fui pesquisar por que a gente não faz asseguração? Até trouxe aqui, ó, as normas técnicas da profissão não trazem um conceito de certificação. Por quê? A expressão certificação pode, eventualmente, remeter a um nível de asseguração similar ao de asseguração absoluta. Então, assim, eu estou certificando, eu tenho certeza que tudo está certo, 100%. Isso não existe, né? A gente, como auditor, a gente faz trabalhos... A norma, né, de asseguração, ela permite 2 tipos de asseguração. Asseguração razoável e asseguração limitada. Isso depende muito de como que o auditor expressa a sua opinião, a sua conclusão e dos procedimentos feitos pelo auditor, mas ambos são permitidos pela norma de asseguração. Tá? Então,
tendo isso em vista, a gente parte para não conceito de certificação e um conceito de asseguração. A gente não quer mudar o conceito, os conceitos aqui que o pacto usa de certificação, tá? Que eu só estou trazendo que nós, auditores independentes, não usamos esse termo. Então, tá bom. E aí, né? Só um comentário. A norma que a gente usa, para quem quiser, né, tiver interesse, é uma norma chamada NBCTO 3000, aprovada pelo CFC, Conselho Federal de Contabilidade, né? É uma norma que rege das possibilidades de nossos trabalhos, tá bom? Bom, seguindo esse conceito agora, né, depois que eu expliquei por que a gente não faz a certificação, qual que é a diferença, e aí na asseguração. E aí eu queria fazer um parênteses até antes de entrar, que o pacto, aí falando com o Gibson, você me corrija se eu estiver errado, tá? Por favor. Ele permite que outras empresas façam a certificação, tá? A gente não vai falar assim, mas eu sou empresa menor, não sou auditor independente, quero fazer certificação. Não é eu que vou falar que você precisa fazer ou não. Se a instituição, pacto, entender que tudo bem, assim, não tem problema. Aqui o tema é, nós, auditores independentes, não utilizamos essa prática e não fazemos, tá? E aí eu vou explicar que tem um pouco de lógica o porquê também, né? Além da norma, tudo mais, eu trouxe um pouco aqui da realidade da norma para o pacto, né? Para o que o pacto pede, qual que é o objetivo do índice e tudo mais, tá? Quando você faz um trabalho de asseguração, você vai dar uma opinião ou uma conclusão sobre alguma coisa. Então, vamos dizer, e ele fala assim, e opinião sobre alguma coisa. Na norma, ele chama isso de objeto. Então, você vai dar uma opinião sobre um objeto. Qual que é o objeto aqui em questão? Né? Ele fala assim, um objeto ele tem que ser apropriado, né? E passível de ser medido, para você poder dar sua conclusão como auditor, né? Ou sua opinião. E você precisa, né, enfim, para suportar, né, a sua conclusão sobre esse objeto, você precisa seguir critérios. Então, vamos dizer que eu acho que existem duas possibilidades, que eu já conversei com o Gibson, estamos desenvolvendo isso para conseguir encaixar no modelo de asseguração para atender a norma, que o objeto do trabalho vai ser, nós concluímos se o cálculo efetuado pela empresa está correto ou não, a apuração e o cálculo do índice, tá? Aí tem um tema, porque o cálculo é feito pela plataforma, já não é mais responsabilidade da empresa, né? Ou poderia ser, nós vamos lá assegurar que as informações apuradas pela empresa estão corretas, íntegras. Então, a empresa enviou lá a informação sobre sua base de colaboradores, né? Para que o índice, o N1, seja calculado pelo sistema do pacto. Então, nós podemos assegurar, né? Isso é um objeto passível de mensuração. Eu consigo validar se a base enviada para o pacto está íntegra ou não. Ok, isso é um tema, né? Um outro tema, eu acho que ele é até um pouco mais fácil da gente tomar uma decisão. Claro, eu acho que aí é a PwC, mas outras firmas via Ibracon, que a gente está fazendo com o Instituto Brasileiro, né, de Auditores, a gente está fazendo em conjunto com outras empresas de auditoria para entrar num consenso para que todas façam o mesmo trabalho, né? Então, a primeira coisa, a definição do objeto. E aí, eu acho que o maior desafio que a gente está tendo agora é definir os critérios. Que critérios que nós vamos usar para poder falar que aquilo está correto ou não, né? Seja o cálculo, seja a apuração dos dados, o que seja. Segundo o NBCTO, eu falei que ia ser meio tecniquez aqui, né? Então, desculpa, mas, segundo a norma, os critérios que o auditor independente espera que sejam aplicados na elaboração da informação do objeto, tem vários requisitos aqui, mas que eu acho mais relevantes para citar para vocês aqui é a neutralidade e a compreensibilidade. Então, o critério tem que ser neutro e compreensível. Para quem? Para o leitor. Quem que é o leitor do relatório? Quem vai receber o relatório? O usuário do relatório. Seja o pacto, não sei se vai querer publicar depois na internet, daí o relatório, né, vai ser distribuído publicamente.
Por quê? O critério não pode ser objetivo. Aí eu vou entrar um pouquinho em exemplos de subjetividade para vocês aqui, com relação ao pacto, tá? Eu anotei várias aqui, mas eu vou começar com uma aqui que eu acho que é talvez um pouco mais... Desculpa aqui, eu não sei se está aqui, mas eu vou dar um exemplo aqui do índice do N3, tá? Que ele fala dos investimentos, né? Que a empresa precisa fazer. Ele fala do ensino superior, depois ele fala uns valores, depois, mais para baixo, ele cita alguns exemplos de direito à vida, racismo, cultura, e em algum momento ali, entre outros. Entre outros, não é possível num critério, porque ele não é neutro. O que é entre outros? Né? Então, por quê, pessoal? Imagina eu vou numa empresa... Desculpa, vou me ajeitar aqui. Imagina eu vou numa empresa e o entre outros, ela está fazendo um investimento, não sei, numa obra aqui, do Preta Hub. Está lá não entre outros, não está entre o que está escrito lá. Eu julgo, no meu trabalho, que está bom, vou lá e considero que ele é válido para o cálculo. Aí o Edu, que é de outra auditoria, como está entre outros, não está claro, ele julga que não é. Então, eu vou ficar com um rating, eu vou estar validando uma informação para a empresa que vai ter um rating melhor que a outra, sendo que eles estão usando o mesmo investimento. Ué, então, né, e aí? Quem vai ler o relatório pode ficar confuso, né? Então, a norma ela vem para isso também. Tem que ter neutralidade, não pode ter subjetividade no critério utilizado pelo auditor que está fazendo o trabalho para poder dar sua conclusão. Então, eu acho que, com relação ao índice... Um outro exemplo, né? Ao índice do N1, ele tem que enviar a base. Eu não posso olhar só se ele extraiu a base do sistema dele de folha de pagamento, não sei, de recursos humanos, seja qual for, ver se ele extraiu tudo e mandou certinho, fez o upload no sistema. Não, só isso não é suficiente, só esse não pode ser o meu critério de avaliação, eu preciso também ver como que eu sei que ele registrou, né, os profissionais negros de maneira correta, que ele não, né, alguém que ou ele colocou se autodeclarou, não declarou, não se autodeclarou, não sei. Eu preciso fazer uma amostragem, fazer uns testes para garantir que a informação que está dentro da base dele também está correta. Eu não preciso fazer 100%, tá? Porque também se ele tiver 100 mil funcionários não fica inviável, mas existe uma estatística dentro do trabalho de auditoria, de asseguração, perdão, que você tem que fazer uma amostra, pelo menos, né? Então, vou fazer X lá, vou pegar e verificar se tem, né, informação do colaborador, se ele, né, é negro mesmo, se ele declarou negro, enfim, que seja, para validar que a informação está correta. Então, tudo isso precisa estar muito claro quando a gente está definindo o modelo desse relatório de asseguração para o pacto, né? Tanto sobre o que nós estamos concluindo e o como, que são os critérios, para que todo mundo faça igual. O interessante disso é porque, assim, se todo mundo seguir assim, fica muito mais simples e fácil para quem está lendo. Então, só todo mundo fez o mesmo, né? Ninguém falou assim, foi julgamento que acha que isso aqui está bom, ele vai ter um rate maior que o outro, para não dar margem de dúvida, né? De discussão depois. Então, e aí, né, em que momento estamos agora, né? A gente já teve algumas discussões via Ibracon. Eu já tenho alguns clientes perguntando como está indo, mas eu estou explicando para eles o que acontece. Pessoal, não é uma tarefa tão simples assim. E até eu falei com um cliente há 10 dias atrás, eles estavam com dúvida se o investimento que ele estava fazendo em X, não estava muito claro para ele se ia ser adequado ou não, se estava dentro do critério. Então, talvez, para a entidade certificadora ou asseguradora, seja qual for,
também precisa estar claro, porque imagina se a empresa tem dúvida, a gente muito mais, né? Na verdade. Então, talvez assim, no momento que a gente está agora é de fazer esses esclarecimentos e estabelecer. Não é uma tarefa tão simples, tem muita coisa envolvida, né? Tem bastante coisa. Depois fiquei, né, Gibson, ficamos de falar novamente sobre isso logo mais, bem em breve, para que a gente possa seguir esse passo e discutindo, né? A gente começa com o N1, não tem problema. Definindo N1, vamos para o N2, né? O N2 tem lá as afirmações, né? Perdão. Perfeito, assim, eu acho que tem umas que são bem claras, não dá subjetividade, né? É aquilo que ele tem que ter a política estabelecendo a meta, enfim. Que está claro. O que não pode é falar assim, mas a empresa certificadora pode ver o que mais que ele tem, se está adequado ou não. Isso na asseguração não pode ser feito, tá? E a gente também não acha que vai faltar a neutralidade nisso, né? Porque para um, né, vai poder, para o outro não, vai depender muito do julgamento. Mas, pessoal, e aí a gente vai, né, agora conversar sobre, vamos um por um, né, Gibson, índice a índice, para a gente conseguir definir, né, sobre o que a gente vai fazer a conclusão, quais são os critérios. Eu sei que tem empresas certificadoras que não precisam seguir isso, a gente precisa, como auditor independente, porque a gente precisa seguir a NBCTO, que eu comentei, e ela exige que seja dessa forma. Mas, obviamente, que seria muito interessante que todas as empresas, depois, em algum momento, sigam o mesmo padrão. Né? Acho que vai ser importante para todo mundo, né? Seguir o mesmo padrão, pelo menos os critérios. Não precisa ser o mesmo formato de relatório, né? Que está de acordo com a norma. Mas esses critérios são importantes, né? De todo mundo seguir igual. Eu acho que tem duas coisas aqui. Primeiro, assim, a indústria, né? O setor. Porque, talvez, uma métrica, um critério, vamos chamar do critério aqui, para um pode ser mais relevante do que para outro, pode não funcionar um, pode fazer para outro. Isso não tem jeito, pessoal, vai ser um exercício. Vai ter o índice impacto, versão 1, versão 2, versão 3. Ele está aberto à expansão. Sem dúvida, e tem que estar, porque a mudança, assim, vamos pensar, né? É a primeira vez que está fazendo, né? Assim, e no começo vai ser, acho que, super desafiador, tanto para as empresas homologadoras, para as empresas certificadoras, para as empresas que estão, né, que estão fazendo, né, o índice, para o pacto. Então, tem muita gente envolvida, mas, assim, está todo mundo com a mesma preocupação, na mesma página, querendo com o mesmo objetivo. Então, vai ser um exercício mesmo, né, de amadurecimento ao longo do tempo. Né? Acho que não tem como não ser assim. Com certeza, não, sem dúvida, super importante, né? Pode, né, uma sugestão pacto, fazer um fórum depois, né, com os participantes, enfim. Jean, você traz umas provocações muito, né? Bom, mas qual a proposição positiva de tudo isso? Primeiro, no próximo mês, nós vamos ter o Fórum Pacto das Pretas, que é uma primeira iniciativa voltada para empreendedorismo feminino de mulheres negras no país. Então, a gente está com várias lideranças de todos os estados, de todas as regiões. Está sendo liderado por uma comissão de mulheres de vários segmentos. A gente tem a Edinalva Moura aqui, que está coordenando essa comissão. Quem tiver interessado depois pode procurá-la. Mas isso é só um recorte. Uma outra notícia positiva em relação a isso é que o protocolo e o índice ele é mutável, ele está em constante desenvolvimento. O primeiro reflexo disso a gente falou hoje, que é o desenvolvimento do índice setorial. Então, você traz um recorte para cada setor da economia. Isso possibilita a gente a fazer também interseccionalidade com várias coisas. Então, o próximo estudo que o Pacto vai investir em pesquisa e desenvolvimento é com a questão de gênero. Isso já está na nossa pauta. Eu acredito que a partir do mês de agosto ou setembro, a gente começa a trazer os primeiros resultados da pesquisa que o Lucas, com a equipe de economistas, já está desenvolvendo. Então, a ideia do protocolo e do índice é pegar recortes dessa necessidade da sociedade e começar a adaptar de acordo com a metodologia que a gente criou. Então, provavelmente, e essa é a proposta que a gente traz, é que seja uma construção coletiva.
Jean, eu estava escutando a sua colocação e o que a gente tem que ter em mente é que o pacto é um organismo vivo e um organismo complexo que a gente está criando, né? Feito é melhor do que perfeito, desde que não seja mal feito. Isso a gente tem que ter em mente. E aí a gente vai ter que fazer ajustes finos, como que a gente está fazendo agora em relação à asseguração, certificação. Isso não vai ser útil apenas para a empresa de auditoria, isso vai ser útil para todas as certificadoras. Talvez daqui, nas próximas semanas, quando a gente vai falando desse mesmo assunto, a gente esteja falando exatamente de certificadoras, e sim asseguradoras. E aí a gente vai evoluindo, vai trocando a roda do carro enquanto está andando, mas vamos permanecer com o carro andando. Mas é isso que você falou, é um organismo vivo e a gente tem que ir trabalhando ele aos poucos. Pessoal, obrigada, viu, para todo mundo contribuição, muito bom. Mas é isso mesmo, e a gente está aqui para ajudar, tá? A gente está super interessado, acho que o Edu falou bastante sobre nossas iniciativas dentro da firma, então a gente tem uma intenção genuína mesmo de colaborar, de estar com vocês, de ajudar e de participar de toda essa cadeia, tá bom? E aí, pessoal, não sei se vocês têm alguma dúvida, fique à vontade, vou abrir para perguntas online ou presenciais. Fique à vontade, pode perguntar. A Priscila perguntou, Priscila, me corrija se eu estiver errada, se além do modelo que regulamenta o trabalho da asseguração, tem algum modelo para precificação, né? Porque ela pode ser de uma empresa certificadora, vai cobrar um X para a empresa para fazer o trabalho, e eu, que sou de outra, cobro Y. Tá clara a pergunta? Acho que é essa, né? Legal. A minha resposta, não tem um modelo de precificação, ele nem pode ter, tá? Porque não pode combinar preço. Mas por quê, Priscila? E realmente vai ter diferença, porque vai depender da estrutura da sua empresa, né? A sua empresa certificadora, ela tem uma estrutura, né, menor, então, assim, o teu preço, no fim, pode ser mais barato de uma empresa que é maior, que tem uma taxa horária maior. Isso é natural dentro das empresas que fazem esse tipo de trabalho. Tá? E vai ter diferença mesmo. A pergunta foi no sentido de como a gente precifica esse serviço que vai ser prestado, esse serviço de certificação e asseguração. Bom, gente, aí, essa não é uma pergunta fácil. Eu não vou simplesmente falar, vamos cobrar tanto? Óbvio que não. Mas a gente tem que levar em consideração, principalmente, no começo, as horas, o preço das horas dos profissionais que vão estar sendo envolvidos. Como a gente vai fazer isso? A gente vai ter um custo de oportunidade aí, né? Se eu vou contratar um grupo de 10 pessoas, esse grupo de 10 pessoas, eles vão ficar responsáveis aí para fazer a asseguração, quanto eu pago de salário para essas 10 pessoas? Qual é a margem de lucro que eu deveria ter para ficar ali no break-even? Olha, eu não estou ganhando nem estou perdendo se eu vender a hora dessa pessoa, portanto, considerando os impostos, considerando aí o que eu tenho, que eu gostaria de ter de lucro. Isso vai variar, mas esse cálculo vocês precisam ter. Né? O que eu costumo fazer, a gente vai ter que ser amigo do dinheiro aqui. Né? Então, a gente vai ter que colocar tudo numa planilha e precificar isso. Isso, a princípio. Depois do primeiro ano, vocês vão perceber que a troca de informações vai equalizar o preço. E aí vai ter um pouco mais de acesso por diversas razões aí. Olha, uma empresa vai trocar o fornecedor e vai falar, olha, eu não queria, tá muito caro, tá muito barato e por aí vai. O mercado vai ditar e vai falar para vocês se a precificação de vocês está adequada ou não. Como vai falar isso? Quando vocês forem com as propostas de vocês. E as propostas de vocês, elas não podem ser a mesma para todas as empresas. A gente vai precificar, vai ter que ser uma arte para vocês. É esse o ponto. Exatamente. Essa é a parte artística do mercado. E aí, óbvio que tem uma série de métodos, e um dos métodos é esse que eu falei para vocês, né? Jean, você colocou aí, eu vou trazer tanto de benefício. Bom, se a gente conseguisse, de fato, mensurar de maneira precisa, direta e sem subjetividade esse benefício nas empresas,
Aí seria um outro tipo de contrato. Seria o contrato success fee. Olha, eu vou ter honorários de sucesso. Então, se eu aumentar o ganho da tua empresa, por conta disso, eu vou conseguir, eu vou ser remunerado em função do retorno que eu vou trazer. Mas isso a gente não consegue medir e isolar da maneira que a gente deveria. Se a gente não consegue medir e isolar, eu sugiro a vocês que não façam esse tipo de precificação. O que a gente consegue ter de dados objetivos? Os salários que a gente está pagando, as horas incorridas, os impostos que a gente tem a pagar e a margem de lucro que vocês gostariam de ter. A atribuição de valor, ela também gira em torno de quão credenciada vai ser a homologadora. Ou seja, você ter prestado serviços para um ou para outro vai ser diferencial para você. Isso você tem que considerar na sua precificação. Né? Porque, afinal de contas, quando a gente não experiência, não atesta aquela experiência, a gente não tem aquela credencial. Ah, tá bom. Então, vamos lá. A pergunta foi no sentido de como as homologadoras vão precificar, né? Porque, afinal de contas, elas estão produzindo ali um conteúdo e elas têm que precificar aquele conteúdo. O que eu estou respondendo é que a gente tem que levar em consideração o quão credenciada está, na verdade, a homologadora. Para quem ela prestou serviço, quais foram os clientes e por aí vai. Aí a gente tem que extrapolar a questão da taxa horária. E a questão da taxa horária, gente, é muito simples. Se é o seguinte, se eu pago tanto em salário, eu tenho que pagar tanto imposto, quanto eu deveria cobrar para deixar aqueles 10 profissionais alocados durante um mês? No mínimo o salário dos profissionais, o imposto que eu vou pagar em cima daquela receita e voltando isso, até definir a margem de lucro. A margem de lucro vai variar entre vocês. Vai ter uma ou outra que vai determinar uma margem de lucro alta, outra baixa. Mas isso no primeiro ano. Depois isso vai ser equalizado. Tá bom? Eu não sei se eu respondi sua pergunta, mas eu pincelei algumas sugestões. A fala toda tem a ver com a prostituição da profissão, que é a nossa maior preocupação. A última palavra que eu falei é o quê? Não, falei eu acho que ninguém ouviu mais baixo. A mobilidade social do preto, a corrupção, que é a nossa maior preocupação são essas 3 palavras. Repetindo, mobilidade social, prostituição da profissão e a corrupção. Se a gente ficar disputando entre a gente e não ter parâmetro nenhum, a gente corre esse grande risco. E a nossa maior preocupação se não tem um parâmetro, corre o risco de ficar um tentando matar o outro, e não é uma união. Esse que é o resumo. O Marcelo perguntou, obrigado pela pergunta, Marcelo, quais são os próximos passos? E aí, como é que a gente vai ter que se movimentar? Ele fez até uma provocação importante também, que olha, a gente vai ter que fazer preço de entrada, a gente vai ter que analisar o relacionamento com o cliente, por aí vai. Né? Aí a gente entra aí na parte artística da precificação de novo. Ele fez essa consideração e eu acho que é bastante razoável, é isso que a gente vai ter que fazer, a gente vai ter que considerar diversas variáveis para fins de precificação. Mas como fica o próximo passo? Que dia o Bracon entrega isso para a gente? Né, Marcelo? Isso, a gente vai... Eu vou perguntar isso para a Sueli. Sueli, como está a discussão em relação ao Ibracon? Vamos lá. A pergunta difícil fica comigo. Não é assim, pessoal. Essa discussão não é recente, tá? No âmbito do Ibracon, tá? Ela já tem um tempo, enfim, temos trazido algumas colocações. Eu entrei um pouco mais recente e ela tá amadurecendo. Assim como o pacto estava amadurecendo. Então, essa discussão, ela está. Não sei se eu comentei um pouquinho sobre o que está faltando a gente fazer, né? E eu falei com o Gibson não faz uns 10 dias, uma semana atrás, talvez. Gibson, precisamos sentar, né, para definir o objeto, o critério, agora que foi entendido que é assim, tem mais material do pacto, está valendo e tudo mais. Então, eu estou entendendo agora que está no momento mais maduro da gente fazer isso. Se você me perguntar quando que eu vou falar dia tal, eu não tenho dia tal. O que eu posso fazer, o que acho que a gente pode fazer, né, Gibson, a gente vai se falar e fazer um plano para isso. Vamos fazer em etapa, então?
Qual que é o primeiro índice? É o N1? Vamos definir, então, aqui o do N1. Agora vamos do N2, agora vamos do N3. A gente pode fazer em etapa também, que provavelmente faz mais sentido, porque as empresas vão começar com o N1, correto? Então, o que a gente pode fazer hoje é falar para vocês que nos próximos dias vamos combinar um plano para poder passar essas... Acho que é importante definir esses marcos, né? Esses marcos para vocês saberem para quando vai vir. As empresas estão também ansiosas, esperando, né? Quando que a certificadora vai vir aqui para fazer o trabalho? Então, está gerando uma ansiedade. A gente também tá? A gente aqui que eu falo eu Suelen, também estou, falo assim, como que, né, que a gente gera? Não é uma tarefa tão simples, como eu tinha mencionado também. É um desafio, no começo é mais difícil, até que a roda vai girar sozinha. Tá? Um momento daí vai ser todo mundo e a gente só vai aprimorando. Versão 1, versão 2, versão 3 e vamos construindo isso juntos, tá bom? Eu vou ser mais ousado. Como eu falei aqui, nós temos 2 modelos, um de certificação, o outro de acreditação, o nome que queira dar. Mas as empresas, elas têm o poder de decidir qual é a sua necessidade. Se elas querem uma certificação nos moldes dos auditores independentes, ou se elas querem uma certificação nos moldes das organizações sociais. As organizações sociais não dependem deste processo. Eu quero provocar vocês a startar, chutar o balde, começar. Nós estamos, como eu falei no começo, com cerca de mais de 50 empresas aguardando o contato das certificadoras. Eu não acredito que dentro das organizações sociais, dentro das lideranças negras, a gente não consiga estabelecer, com todo o suporte da associação, de instrumentação, de orientação, de documentos, de caminhos, de metodologias, de como conferir, de o que aferir. A professora Eliane está participando desse processo, o Felipe Duit, que esteve conosco hoje também. Nós temos uma rica biblioteca de orientação em relação ao trabalho do que deve ser avaliado e certificado nessas empresas. A minha provocação como gerente executivo para vocês hoje é eu retornar para vocês. Vamos definir aqui um prazo para que dessas organizações que estão aqui, eu tenha pelo menos 5 certificadoras atuantes dentro de um mês, para que dentro desse um mês os nossos auditores independentes possam discutir com o IBRACON e com os outros órgãos uma metodologia que respeita as regras, né, fiscais do CRF, do Conselho de Contabilidade, mas, enfim, nós precisamos sair daqui com uma definição, sim, Marcelo, de próximos passos, mas que não depende da associação, depende desse coletivo. Bom, 18h, né, me resta agradecer a vocês pela disponibilidade, pelo interesse, né, pelo propósito. Eu digo sempre que a gente tem, nós, população negra, nós estamos acima do compromisso profissional, né? A gente tem um compromisso com um propósito, com a causa. Nós somos pessoas que todos os dias morremos, mas renascemos porque a gente tem um compromisso com os que vêm depois, porque a gente lembra daqueles que passaram antes de nós. Então, fica aqui o meu agradecimento, fica aqui o meu respeito a vocês todos e aqueles que querem se juntar a esse propósito que é o pacto, sejam super bem-vindos, porque a gente acredita que juntos a gente pode mudar o Brasil. É isso!